Senhor, tua palavra nos ensina que a lógica que move o reino de Deus implantado na terra por Jesus é a lógica em que existe um nós, existe algo além de nós mesmos. E que se entrarmos nesse ciclo de generosidade, cooperação, consolo, abraço, apoio, encontramos tudo aquilo que nossa alma anseia. Se buscarmos além de nós mesmos, encontraremos respostas para a nossa existência. Nos ajude a caminhar nessa realidade que ultrapassa toda lógica, que permeia os dias de hoje. A lógica espiritual do Reino de Deus que nos conduz além de nós mesmos. Nos conduza nessa manhã, em nome de Jesus. Graça e paz, amados. Estamos aqui reunidos virtualmente na nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Hoje vamos falar de como ter lucidez diante da dor, de como viver contente apesar das circunstâncias. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Vamos ao texto? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para você e toda a sua casa. Estamos reunidos virtualmente em mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Vamos refletir hoje sobre essa nossa vulnerabilidade diante das circunstâncias e se é possível ter lucidez diante da dor. A filosofia, a ciência e a religião concordam em um único aspecto, de que o homem que consegue viver com lucidez diante da adversidade encontrou seu ponto de equilíbrio espiritual e emocional. É uma busca inconstante da nossa alma, criar circunstâncias ao nosso redor que nos favoreçam, situações que nos deem felicidade e alegria. É natural lutarmos por isso, é natural que ansiemos por viver assim. Mas o que ocorre muitas vezes é que não conseguimos controlar e um ponto ou outro, um aspecto ou outro da nossa vida não está favorável naquele momento. Podemos escolher viver em busca dessa condição ideal de vida, ou podemos escolher atravessar as condições adversas de uma forma consciente, de uma forma em que possamos observar e possamos reter bênção, felicidade, alegria no meio disso. Vivemos tragédias pessoais, adversidades, notícias que chegam à nossa porta e vivemos uma tragédia coletiva. Essa pandemia que tem assolado o planeta e que tem ceifado muitas vidas, muitas pessoas jovens fora do grupo de risco, e isso nos leva a refletir muito sobre a nossa condição e a nossa missão no meio disso tudo. O Senhor tem nos colocado diante de situações em que fica claro a nossa impotência diante dessas forças que regem as condições e as circunstâncias da nossa vida. Se a nossa condição de ser feliz e de ter alegria estão nessas variáveis,
como segurança, trabalho, relacionamentos. Se a nossa alegria está nisso, ela pode a qualquer momento ser estragada. A qualquer momento nós podemos perder aquilo que nos é fonte de alegria. Mas se colocarmos e projetarmos nossos olhos àquilo que realmente é importante, e se conseguirmos, inseridos nessas circunstâncias, encontrar sentido para a nossa existência, estaremos alcançando o nível que o Senhor espera de nós. A lógica do reino de Deus, implantado por Jesus aqui na Terra, é uma lógica que é contrária, como já temos falado nas nossas aulas. A nossa condição para viver bem, ela não está em nenhuma circunstância que nos rodeia, em nenhuma situação que seja circunstancial, pelo contrário. A Bíblia diz que o Senhor tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, para que isso seja alcançado, tem uma condição. Existe uma forma de isso acontecer. A palavra de Deus continua dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas o que precisamos entender, primeiramente, em toda essa circunstância que nos envolve, é a nossa condição e é o nosso lugar e o nosso papel dentro de todo esse cosmos, de tudo isso que é regido por forças externas, que não dependem da nossa vontade. Então, se a nossa esperança e a condição de alegria estão inseridos nessas variáveis, podemos perder. Mas se os nossos olhos forem direcionados ao que é eterno, isso jamais nos poderá ser tirado. Tenho aprendido isso ao longo desses anos, a colocar a minha esperança de alegria e de felicidade no que é eterno. Vivemos situações em que o medo nos assola, vivemos situações em que a inconstância e o ineditismo de viver tem nos trazido muita angústia em tempos em que tudo isso ficou muito mais intenso. A palavra de Deus nos diz que, ao olhar para a noiva, o livro de Cântico dos Cânticos, ele faz uma alusão à noiva, que é a igreja, e ao noivo, que é o Cordeiro, Jesus. E tem uma parte preciosa dessa palavra que diz: me arrebataste o coração, irmã minha e noiva minha. Me arrebataste o coração com uma só pedra do seu colar, com uma só pérola do seu colar. E se a gente for para a lógica existencial, para o sentido físico e natural da criação da pérola, história bastante conhecida sobre o sofrimento e o que pode ser gerado do sofrimento, é que se sabe que, para que a pérola seja produzida, é preciso que, numa fresta da ostra, entre algumas areias, e isso vai ferir a estrutura interna da ostra. Mas, em resposta a essa dor que é causada, a ostra, ela envolve aquela areia para que não fira e forma ali uma linda pérola. Interessante que essa pérola foi o que chamou a atenção. Quando o cordeiro olha para a noiva, ele vê e diz: você arrebatou o meu coração com uma só pérola do seu colar. Essa pérola que é gerada no sofrimento é uma resposta, porque sabemos bem que não podemos ser regidos
pelos nossos sentimentos. Não podemos tomar decisões baseadas no que sentimos, porque tudo isso é uma coisa muito relativa e pessoal. Mas se a nossa atitude diante da dor e da adversidade for gerar pérolas para o reino de Deus, estaremos sim arrebatando o coração do Senhor, fazendo com que Ele nos olhe com amor. Então a nossa atitude diante da adversidade deve ser essa. Primeira coisa, devemos olhar com um olhar além de nós mesmos. O reino de Deus, ele não há espaço para o individualismo. No meio da dor e da adversidade, existem condições de consolo, de apoio, de carinho, de suporte, diferentemente do que muitas vezes é usado. A palavra suportar significa dar suporte. Podemos fazer isso em meio à dor. Quando paramos de olhar para a nossa dor e olhamos ao nosso redor, conseguimos encontrar muitos motivos para nos alegrar. Se somos generosos e gratos com o que a vida nos tem dado e conseguimos atribuir valor para outras pessoas através da generosidade, da amizade, do apoio, do carinho, é uma condição que nos traz alegria, é uma alegria indescritível, quando conseguimos extrair do meio da dor pérolas para o reino de Deus. E a generosidade, ela está além, né, dos âmbitos dos amigos, daqueles que fazem parte do nosso dia a dia, das pessoas que amamos, com as quais temos afinidade. A generosidade, ela não olha a quem deve ser feita. A generosidade, ela deve ser distribuída e ofertada em diversas formas. Quando damos nosso tempo, quando dispomos dos nossos bens, quando estendemos a mão ao faminto, ao aflito, e ouvimos aquela pessoa que está angustiada. Temos vivido tempos de adversidades coletiva e também pessoais, vivido tragédias pessoais, mas quando no meio dessa adversidade conseguimos olhar para o outro, extrair algum valor, uma joia preciosa que pode ser oferecida ao noivo, ao cordeiro, estaremos cumprindo além daquilo que nos é favorável, além daquilo que nos satisfaz. Porque, como já dissemos, tudo que é material, físico, circunstancial, jamais pode preencher o vazio do coração, dessa nossa mera existência. Porque como pessoas, como seres humanos, não conseguimos encontrar alento para a nossa existência no simples fato de existir, de cumprir, de viver, de nos satisfazer, mas quando encontramos sentidos existenciais fora da nossa mera existência, da nossa individualidade, nós conseguimos fazer com que o reino de Deus seja implantado na Terra. Quando a nossa lógica de relacionamento também não está baseada na perfeição, conseguimos extrair através do perdão um relacionamento em que sempre há espaço para reconciliação em nossas vidas. Se na nossa vida a condição para relacionar seja pessoas perfeitas que não erram, estaremos gerando frustrações e omissão. Mas a partir do momento em que abrimos o nosso coração para a reconciliação, para o arrependimento, para um arrependimento que traga transformação, estaremos extraindo alegria daquele que errou e daquele que foi ofendido. Nas nossas relações deve sempre haver espaço para a regeneração, para a reconciliação, para o perdão, que é um consolo, que é a maior mostra do que é o reino de Deus na Terra. Então, para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que abençoa as outras pessoas, façamos da nossa existência,
façamos daquilo que nos tem chegado à nossa mão. A palavra nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que tudo que vier à mão, faça conforme suas forças. Eu costumo acreditar que se uma necessidade chega até nós e nós podemos resolver, é para que nós resolvamos. A palavra de Deus nos diz também que aquele que pode comer, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se existe uma necessidade que você pode suprir, se existe algo de bem que você possa fazer e chega ao seu conhecimento, não pense duas vezes. Não busque a direção de Deus para saber se é a vontade de Deus ou não. Porque se existe um bem que nos satisfaz, que nos traz a consciência, no nosso tribunal da nossa consciência, é que se aquilo que nos vem a ser feito chegue até nós, façamos, não titubeemos, ajudemos. No hebraico, a palavra tzedaká é usada na Bíblia de duas traduções para a nossa língua. É usada na caridade e na justiça. Nós temos aqui no nosso linguajar um sentido pejorativo. Quando fazemos caridade, estamos fazendo uma obra quase que de humilhação. Na palavra, na sua essência, no hebraico, a palavra tzedaká significa não só caridade, como ato de justiça. Significa que cada vez que eu estendo a mão ao pobre, que eu abençoo o faminto, que eu visito os doentes, que eu estendo a minha mão, que eu dê o meu tempo para ouvir, eu estou fazendo um ato de justiça e não de caridade, porque, na verdade, o desejo do coração do Senhor era que todos nós tivéssemos condições de vida favoráveis, e isso não acontece, porque aqueles que são muitas vezes abençoados não conseguem repartir. Então, nessa nossa busca por respostas, nessa existência que nos traz angústia, que muitas vezes não nos dá resposta, em que muitas vezes não entendemos porque não existe justiça, porque senão todo mundo que seria bom só teria boas coisas, e aqueles que são maus só teriam más coisas. Não haveriam crianças nascendo em ambientes de maldade, todas as crianças nasceriam em uma família de amor e acolhimento. Se não existe resposta nisso, passemos então, ao invés de investigar, buscar respostas, de saber por que alguém sofre tanto por sendo bom, por que então não sejamos então parte da solução do problema? No mundo em que vivemos, no lugar em que estamos inseridos, sejamos aqueles que abençoam. Passemos a tirar o peso da nossa existência, de colocar peso sobre as pessoas, de fazer com que as pessoas, ao lidar conosco, seja uma coisa pesada, angustiante. Sejamos resolutores de problemas, sejamos aqueles que abençoam, sejamos aqueles que tragam alegria, sejamos aqueles que faz um ambiente ser diferente ao entrar, porque esse é o papel daquele que é do reino de Deus. Aquele que é do reino de Deus, ele está rendido à vontade de Deus. Aquele que é do reino de Deus, ele está pronto ao serviço, pronto para servir. Na Páscoa dos judeus ali, Jesus celebrando a última Páscoa, houve um impasse ali sobre quem lavaria os pés, porque já havia um consenso sabendo que quem lavasse os pés seria o menor de todos eles. E vendo aquela condição em que ninguém falava nada, Jesus toma a bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos e diz: como eu estou fazendo, façais vós também. O serviço, muitas vezes, ele não traz a reconhecimento ou mérito, né? Mas o Senhor nos instrui para que façamos como Ele fez.
o serviço anônimo. Assim o reino de Deus funciona. Sem méritos, sem reconhecimentos humanos, façamos a nossa parte para tornar o ambiente em que estamos inseridos um lugar melhor. Seja aquela pessoa que inspira, seja aquela pessoa que traga alegria, seja aquela pessoa que fortalece, que traz ânimo, ao invés de ser aquela pessoa em que faz com que o ambiente seja triste. Por mais difícil que seja as circunstâncias que estão permeando a sua vida, faça do ambiente que você vive um lugar de alegria, um lugar de inspiração, porque certamente essa é a pérola que você está colocando no seu colar e que irá chamar a atenção do noivo de Jesus para a sua vida. Que possamos extrair com generosidade, alegria, momentos felizes, de amizade, de amor fraterno, dessas circunstâncias que quase sempre não nos favorecem. Uma outra coisa que agrada muito ao coração do Senhor está também no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 26, que não há nada melhor para o homem que goze do fruto do seu trabalho à mesa com sua família, que se assente a sua família com alegria à mesa, desfrute dos momentos que Deus tem dado para você, desfrute daquilo que Deus tem dado para você, celebre a vida e a alegria e o amor à mesa com sua família. Celebre, faça disso uma constante na sua casa. Reúna-se sempre que possível com todos à mesa e que todos compartilhem dessa alegria da vida com muita gratidão que o Senhor tem nos dado. Eu creio que essa é a nossa forma de encontrar esperança, alegria e de poder distribuir isso com generosidade. Que o Senhor te abençoe. Tenha um bom domingo.